Olá, mais uma vez com você, professor Alex Douro. E a aula de hoje falaremos sobre Revolução Industrial, um tema importantíssimo para você no Enem. Você precisa recordar alguns fatos super importantes. Primeiro, você precisa lembrar, que a indústria ela sempre pega as matérias-primas e transforma em mercadorias, que se tornam bens, ou seja, produtos de venda. Outro fato é que você precisa lembrar que essa transformação ela surgiu na Inglaterra no século XVIII, e antes, claro, da transformação pela indústria, nós temos exatamente uns modelos produtivos, como o artesanato e a manufatura. O artesanato, não esqueça, é uma produção individual, onde se utilizam ferramentas simples e não há divisão das tarefas, portanto não há divisão social do trabalho. Enquanto a manufatura é uma produção coletiva, através do uso de máquinas simples e com uma certa divisão social do trabalho. Perfeito? A indústria é a maior evolução em relação às duas, pois, além de ser uma produção coletiva, utilizam-se máquinas sofisticadas e há, claro, uma divisão das tarefas. Agora precisa você lembrar o seguinte, que no artesanato, você vai ter uma baixíssima produção e, claro, um certo tempo perdido, pois não há uma divisão social do trabalho. Enquanto na manufatura, a produção já se torna maior e o tempo planejado. Enquanto na indústria, a produção, além de ser alta, se torna acelerada e, claro, o tempo passa a ser otimizado. Um fato importantíssimo que você precisa lembrar também, queridos estudantes, as etapas da indústria mundial. Não esqueça que são 3 fases. Elas acontecem respectivamente nos séculos 18, 19 e 20. Você precisa lembrar que no século 18 o espaço no seu berço foi a Inglaterra, a fonte utilizada foi o carvão mineral, que gerou a máquina a vapor. Entre as matérias-primas existentes, quem se destacou foi o ferro, o algodão e a lã. E entre as indústrias existentes na época, a principal indústria foi a indústria têxtil, que seria a fabricação de tecidos. Um fato importantíssimo também, querido estudante, é lembrar que nesse período passou a ter uma relação mais próxima entre campo e cidade. Logo, houve uma divisão territorial da produção, onde o campo passou a fornecer matéria-prima e a cidade passou a pegar essas matérias-primas e transformar em mercadoria. Na segunda Revolução Industrial, queridos estudantes, nós temos como destaque o Japão, os Estados Unidos, que foi o grande líder da segunda Revolução Industrial, alguns países europeus, como a Alemanha, a Itália, a França e a Bélgica. A fonte, nesse momento, além, claro, do carvão mineral, do século XVIII, passou a se ter também o petróleo e a eletricidade, sendo que no petróleo você passou a ter a evolução da máquina de combustão interna. As matérias-primas que passaram a existir foram exatamente o beneficiamento dos metais, contribuindo sim para a expansão das indústrias de bens de consumo, principalmente os bens de consumo duráveis, destacando assim as indústrias automobilísticas. Um fato importantíssimo também, querido aluno, é você lembrar que houve uma evolução dos modos de produção, e justamente nesse período que você observa a transformação do capitalismo comercial, baseado no mercantilismo, para o capitalismo industrial, baseado no liberalismo econômico. Já na terceira Revolução Industrial, querido estudante, além, claro, do Japão, dos Estados Unidos, é notório você pensar também, lembrar, que há um destaque para os NIPs, ou seja, os novos países industrializados, entre eles a China, e os próprios tigres asiáticos. Hoje nós temos uma variabilidade de fontes, nós temos energia eólica, solar, nuclear, biomassa, a termo, elétrica, hidrelétrica, entre outras. As matérias-primas hoje são diversos tipos de materiais. As principais indústrias que se destacam hoje são as indústrias de informática, eletrônica e biotecnologia. Mas um fato importantíssimo que você jamais pode esquecer é que atualmente o processo produtivo ele é marcado pela mecanização, robotização e informatização. Outro fato que nós precisamos lembrar, a indústria ela evoluiu de forma lenta e restrita. Nem todos os países se tornaram de fato industrializados. Porém, atualmente a deseconomia de escala, que seria a desconcentração industrial, ela tem ocorrido de forma rápida e abrangente em função das vantagens locacionais. Mas, professor, o que seriam essas vantagens locacionais? As vantagens locacionais seriam vantagens que as empresas buscam, claro, acima de tudo, para garantir a redução dos seus custos produtivos, entre eles a mão de obra mais barata, a infraestrutura, a matéria-prima, a fonte de energia, incentivos fiscais e o mercado consumidor. Agora, vamos aplicar esse conhecimento.
Veja a questão a seguir. Diz assim: no final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Uma coisa que você precisa lembrar, querido estudante, que o capitalismo ele evoluiu, né, e chegou na sua quarta fase e chegou ao período atual, sendo chamado hoje de globalização. Não esqueçamos que nesse período atual, o fato mais importante dessa terceira revolução é justamente o processo de automação, a mecanização e o uso intenso das máquinas, além, claro, acima de tudo, né, de você lembrar que esses processos positivos acabam gerando processos negativos, porque à medida que você se moderniza, você também passa a ter, entre eles, diversos impactos negativos, principalmente a questão do desemprego. Portanto, observe lá. Diz assim: uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindo das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente. Lembrando que atualmente nós temos um processo intenso de uso das máquinas e diante do uso das máquinas você tem um aumento do nível de desemprego. Portanto, podemos concluir que a resposta correta nesse item é justamente a letra D, onde se diz que hoje uma das consequências é a automatização dos processos fabris e, claro, o aumento dos níveis de desemprego. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.